Proclamação. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 1 Coríntios 12, 8-10. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Salmo 125, 1. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmo 37, 5. Por esta razão, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:2. Carta de ensino: Os dons do Espírito Santo, de Derek Prince. Quando Abraão enviou seu servo de Canaã até Padã-Arã para procurar uma noiva para o seu filho Isaque, o servo carregou 10 camelos para levar com ele. No Médio Oriente, tenho visto com os meus próprios olhos quanto se pode carregar em cima de um camelo. É extraordinário. Os 10 camelos com as suas cargas eram uma evidência visível de que Abraão era um homem honrado, próspero, incluindo nas suas cargas estavam ofertas preciosas de joalharia. Quando o servo encontrou a jovem que iria ser a noiva de Isaque, o seu primeiro gesto foi colocar no nariz da jovem uma joia notável. Ao aceitar a oferta, Rebeca comprometeu-se a ser a noiva de Isaque. Contudo, se ela recusasse a oferta, teria rejeitado e desonrado Isaque e nunca mais poderia tornar-se a sua noiva. Hoje, de um modo semelhante, Deus enviou seu Espírito Santo com abundante provisão para a noiva do seu Filho Jesus, a Igreja. Estão aí incluídos 9 dons espirituais maravilhosos. Aceitando esses dons, ofertas, a Igreja está destinada a ser aquela que está comprometida a ser a noiva de Cristo. 9 dons sobrenaturais. Estes 9 dons estão registrados em 1 Coríntios 12, 8-10. Para dar o sentido exato, eu dou a seguinte tradução literal. 1. Uma palavra de sabedoria. 2. Uma palavra de ciência. 3. Fé. 4. Os dons de curar. 5. Operação de milagres, literalmente poderes. 6. A profecia. 7. Discernimentos de espíritos. 8. Variedades de línguas. 9. Interpretação de línguas. Todos esses dons são manifestações. O próprio Espírito Santo é invisível, mas através desses dons, ele próprio se manifesta. Ele influencia os nossos sentidos de diversas maneiras para que nós possamos ver, ouvir e sentir. Todos os dons do Espírito Santo são para proveito de todos. Através deles, os cristãos podem ministrar uns aos outros. Todos eles servem para algum propósito prático. Os dons são instrumentos, não são brinquedos. Os dons são instrumentos, não são brinquedos. Todos esses dons são sobrenaturais. Eles não são produto de um talento natural ou de uma educação especial. Uma pessoa iletrada poderá receber uma palavra de sabedoria ou de ciência, conhecimento. De um modo semelhante, o dom da fé vai para além da fé que todos nós precisamos para a salvação. É também um distinto do fruto da fé, que vem por um processo de crescimento natural. É uma fé sobrenatural que está para além do nosso talento natural e produz resultados sobrenaturais. Frequentemente, é sugerido que estes dons desapareceram no final da era apostólica e já não estão disponíveis hoje. Todavia, Paulo agradeceu a Deus pelos cristãos de Coríntio porque nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:7. Por isso mesmo, obviamente, espera-se que os cristãos continuem a exercer os dons espirituais até o regresso de Cristo. Os primeiros 2 dons que Paulo enumera, uma palavra de sabedoria e uma palavra de ciência, estão relacionados de uma maneira prática. Uma palavra de ciência dá-nos os fatos acerca de uma situação. E uma palavra de sabedoria mostra-nos como é que Deus quer que lidemos com essa situação. Alguns dos dons são plurais em ambas as partes, por exemplo, dons das curas, operações de milagres, discernimentos dos espíritos, variedades de língua.
Isso indica que cada cura, cada milagre, cada discernimento, cada verbalização numa certa língua é um dom. Se um determinado dom regularmente se manifesta através de uma mesma pessoa, poderemos dizer que essa pessoa possui esse dom. Dons que não podem ser adquiridos. Devemos realçar que todos estes dons são dádivas da graça de Deus, são recebidos pela fé. Nós nunca os podemos ganhar, nunca podemos ser suficientemente bons para os exercer. Todos os dons são dádivas da graça de Deus. Em 1941, à meio da noite, eu tive um encontro poderoso e transformador com Jesus Cristo, num dormitório do Exército Britânico. Cerca de uma semana depois, no mesmo dormitório, falei pela primeira vez numa língua desconhecida. Depois, quase inexplicavelmente, continuei a fazer claramente a interpretação, no inglês bonito e poético. Foi um resumo do plano de Deus para minha vida e ministério, que tem sido cumprido, etapa a etapa, até o momento presente, mais de 55 anos. Felizmente para mim, eu era demasiado carnal para saber que tinha de ir à igreja para ser salvo, ou que depois de falar numa língua, tinha de esperar 6 meses para receber o dom da interpretação. Em 1957 até 1961, eu fui diretor de um colégio de professores estagiários para professores africanos no Quênia. Durante esse tempo, nós tivemos uma soberana visitação do Espírito Santo no nosso colégio. Em encontros, reuniões com os meus estudantes, eu vi todos os 9 dons do Espírito em ação entre nós várias vezes. Eu também vi 2 estudantes em diferentes ocasiões ressuscitarem da morte. Ambos testemunharam mais tarde o que eles experimentaram enquanto seus espíritos estiveram fora dos seus corpos. Mais tarde, na América, recebi um dom inesperado para ministrar pessoas aleijadas. Ao sentá-las numa cadeira e segurar os seus pés nas minhas mãos, a perna curta crescia em frente aos meus olhos e eles eram curados. No entanto, algumas pessoas sugeriram que isto não era um ministério apropriado para um digno e perito professor de Bíblia. Eu decidi perguntar ao Senhor acerca disto e senti que Ele me deu a resposta. Eu dei-te um dom. Há 2 coisas que podes fazer com isso. Podes usar esse dom e ter mais, ou podes deixar de usar esse dom e perdê-lo. Aí depois decidi continuar a usar o que Deus me deu, e de fato recebi mais. Numa ocasião, vi uma perna curta crescer tanto quanto 2 polegadas, cerca de 5 centímetros. A libertação do poder sobrenatural de Deus, deste modo, era o ponto de partida para outros milagres. Num lugar sem ter sido oferecida nenhuma oração especial, um homem foi curado de 3 doenças graves e liberto do vício da nicotina. Lembro-me de uma senhora que veio com um saco de papel na mão e um tacão de sapato acrescentado de 1,5 polegadas. Quando peguei nos seus pés, nas minhas mãos, a sua perna curta cresceu 1,5 polegadas. Depois ela abriu o saco de papel e tirou um par de sapatos novos, com tacões perfeitamente normais. Eles serviram-lhe perfeitamente. Eventualmente, decidi que o nome dado na Escritura para o meu dom era Operações de Milagres, Poder. Na mesma altura, Deus orientou-me para o que eu acabei de perceber, uma aplicação diferente do mesmo dom. Ele começou a usar-me como canal para a expulsão pública de demônios. Uma vez mais, existiam aqueles que reclamavam das manifestações desordeineiras e barulhentas que frequentemente acompanhavam este ministério. Entretanto, observei nos evangelhos que manifestações semelhantes frequentemente acompanhavam o ministério de Jesus, e por isso decidi continuar. Nos anos seguintes, vi milhares de pessoas serem maravilhosamente libertas do poder demoníaco. Se desejamos a livre operação de dons espirituais, por vezes temos de nos libertar de ideias tradicionais acerca do modo como nos devemos comportar na igreja. Para a livre operação de dons espirituais, temos de estar livres de ideias tradicionais. Outra chave para o exercício de dons espirituais é cultivar a sensibilidade para o Espírito Santo e dar lugar para que ele se mova como e quando ele quer. Numa ocasião, eu e Ruth estávamos a almoçar com um casal cristão e a esposa partilhou
que ele tinha sido diagnosticado com um defeito genético que a tornava incapaz de utilizar certos aminoácidos. O seu cérebro deteriorava-se progressivamente. O marido deixou-nos devido a outro compromisso e nós acompanhamos a senhora ao seu apartamento. Paramos por um momento no parque para dizer adeus. De repente, pelo Espírito Santo, a Ruth disse: "Deixa-me orar por ti." Depois partimos. Cerca de 3 semanas depois, o Senhor contactou-nos e disse-nos que a esposa tinha sido completamente curada. Isto foi confirmado mais tarde no hospital onde tinha sido diagnosticada a sua condição. Deus tinha apenas um lugar e um momento onde ele tornou a cura disponível. Como Ruth respondeu ao incentivo do Espírito Santo, a cura veio e Deus foi glorificado. Para o exercício de dons espirituais, é preciso cultivar a sensibilidade para o Espírito Santo e dar lugar para que ele se mova como e quando ele quer. Limitações dos dons espirituais. Eu sinto um formigueiro de entusiasmo que é familiar. Ao olhar para trás e pensar em algumas das maneiras diferentes em que vi manifestos os dons espirituais. Todavia, ao mesmo tempo, é importante compreender que existem limites definidos para o que podemos esperar de dons espirituais. Os dons espirituais estão limitados à vida presente. Primeiro que tudo, os dons espirituais estão limitados à vida presente. Falando dos dons da profecia, línguas e a palavra de ciência, Paulo diz: "Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá." 1 Coríntios 13, 8-10. Nós continuamos a viver na era imperfeita, mas quando passarmos do tempo para a eternidade e revestirmos os nossos corpos da ressurreição, não precisaremos mais das bênçãos fragmentadas que vêm até nós através das línguas, ou profecia, ou uma palavra de ciência. O mesmo se aplica aos outros dons, tais como curas ou milagres. Os nossos corpos ressuscitados nunca precisarão deles. Se as pessoas estão excessivamente preocupadas com os dons espirituais, isso muitas vezes é uma indicação que estão mais preocupadas com coisas do tempo do que com a eternidade. Tais pessoas precisam de estar atentas ao aviso de Paulo. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. 1 Coríntios 15, 9. Exercer dons espirituais não dá qualquer indicação sobre caráter. Mais importante ainda, o exercício de dons espirituais não dá qualquer indicação sobre o caráter de uma pessoa. Deixe-me ilustrar com um exemplo vulgar. Suponhamos que uma pessoa que é preguiçosa, mentirosa e vaidosa recebe uma oferta imerecida de $1 milhão. A sua personalidade não mudará de todo. Ela continuará a ser preguiçosa, mentirosa e vaidosa. De fato, ela poderá ainda ser mais vaidosa porque tem $1 milhão na sua conta bancária. O mesmo se aplica a uma pessoa que recebe um impressionante dom espiritual, tal como profecia, curas ou milagres. Se era uma pessoa fraca e instável antes, ela será tão fraca e instável depois. Mas este novo dom dar-lhe-á grande influência sobre as pessoas e ela terá de juntar responsabilidade ao exercer esse dom de um modo que seja reto e agradável a Deus. O maior problema no movimento carismático é o fato das pessoas terem a tendência a estimar os ministros mais pelos seus dons do que pelo seu caráter. Ainda assim, a experiência tem demonstrado vez após vez que é possível a uma pessoa exercer dons fantásticos, impressionantes e ainda assim ter uma personalidade muito defeituosa. Por vezes, essas pessoas poderão usar os seus dons para cobrir as imperfeições das suas personalidades. As pessoas têm a tendência de estimar os ministros mais pelos seus dons do que pelo seu caráter. Houve um ministro no país escandinavo que pregou sobre a chuva seródia do Espírito Santo de uma maneira tão poderosa que as pessoas na sua assembleia, na verdade, sentiram o Espírito Santo vindo sobre eles como gotas de chuva. No entanto,
ele saía desses serviços diretamente para cometer adultério. Quando ele foi acusado disso, as pessoas não podiam acreditar que um homem que pregava assim cometeria um pecado daqueles, até eventualmente ele próprio o ter reconhecido. Como jovem pregador, eu admirava um homem mais velho que tinha um ministério espetacular de milagres. Ele também ensinava muito convencidamente que é possível um cristão viver sem nunca pecar. No entanto, eventualmente, ele divorciou-se da sua esposa, casou com a sua secretária e morreu como alcoólico. Outros pregadores bem conhecidos e com sucesso experimentaram semelhantes tragédias pessoais. Quando confrontadas com casos como estes, as pessoas frequentemente respondem, mas certamente se uma pessoa usa indevidamente um desses dons, Deus retirá-lo-á. Porém, a resposta é não. Os dons do Espírito são exatamente aquilo que o nome diz: dons, dádivas genuínos. Não são empréstimos com condições em anexo ou um programa de retribuição, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11:29. Uma vez que recebemos um desses dons, nós somos livres para usá-lo. Abusar dele ou apenas não usá-lo de todo, seja como for, em última análise, Deus pedirá contas do que nós fizemos ou não fizemos. Precisamos de ter sempre em mente o aviso de Jesus. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Não pelos seus dons. Jesus fez seguir essas palavras por um aviso explícito de que o exercício de dons espirituais não é necessariamente um passaporte para o céu. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:21-23. Isso indica que é possível uma pessoa exercer dons espirituais e ao mesmo tempo praticar a iniquidade. O que é a iniquidade? É uma presunção arrogante de que os modelos ético-morais de Deus já não se aplicam àqueles que podem exercer dons de poder sobrenatural. O exercício de dons espirituais não é necessariamente um passaporte para o céu. Obviamente, estes ministérios poderão, por vezes, confrontar-nos com a necessidade de fazer difíceis decisões pessoais. Como deveremos responder? Primeiro que tudo, deveremos ter em mente o aviso de Paulo a Timóteo: nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5:22. Em segundo lugar, devemos ter em conta o aviso que Jesus nos fez acerca destes ministérios pouco éticos. O céu é para aqueles que fazem a vontade do meu Pai nos céus. Todos nós devemos perguntar a nós próprios: qual é a vontade de Deus na minha vida? O que é que o meu Pai espera de mim? Pela minha parte, eu sinto que Deus me deu uma resposta simples e clara, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. A isto o Espírito Santo juntou um aviso: sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. É a minha determinação buscar a santidade. A minha determinação também é buscar a santidade, porque a palavra de Deus diz: apresentai os vossos corpos santos e irrepreensíveis como sacrifício vivo e em culto racional. E você, querido irmão, querida irmã, qual é a sua determinação? Busca a santidade, irmão, porque essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Aleluias, glória a Deus. Obrigada, meu Senhor, por esse ensino. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.